Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Continue falando conosco, porque esta é a manhã de bênção sobre as nossas vidas. É o Senhor que vai alimentar o nosso ser. É o Senhor que vai matar a sede da nossa alma, porque a sua palavra, Senhor Jesus, vai ser pregada aqui. Use poderosamente teu Filho, Senhor, em tuas mãos. Nós o entregamos, e como igreja, Pai, queremos escutar, Senhor, da boca dele a tua palavra, que é verdadeira, que é reta, que é justa, para que possamos endireitar o nosso coração, os nossos passos, e olhar somente para o alto, de onde vem o socorro, que vem de ti. Então, Senhor, fale poderosamente com a tua igreja, através do teu Filho. Use-o e faça assim a tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Deixa eu abençoar. Bom domingo a todos. É sempre bom estar na presença do Senhor. Quando a gente ora, a gente louva, a gente fala, a gente abre a boca para falar de Deus, a misericórdia dele que se renova a cada manhã se faz presente. E o amor dele, que nada nesse mundo pode nos separar, continua sobre nós para todo sempre, por toda a eternidade. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade no Evangelho de Marcos, como a gente já vem fazendo a sequência de estudo. E antes de começar, eu queria lembrar vocês um pouco do que a gente passou nesse caminho, no capítulo 12, que vem desde, na verdade, o finalzinho do capítulo 11, em que Jesus começa uma série de 5 embates contra os homens do Sinédrio. Ali no finalzinho do capítulo 11, dos versos 27 a 33, o próprio Sinédrio, os principais sacerdotes, olham para Jesus para saber com que autoridade que ele fazia aquelas coisas no templo, de derrubar aquelas bancas, de poder ter toda aquela autoridade que ele estava exercendo ali, e perguntam a ele que autoridade que ele tinha para fazer aquilo, e Jesus interroga eles se o batismo de João Batista era dos homens ou do céu, e aqueles homens, sabendo que tinham caído numa armadilha, dizem que não sabemos, e Jesus da mesma forma fala: se vocês não sabem, nem tampouco eu vos digo com que autoridade eu vos faço essas coisas. Um pouco mais à frente, ele confronta eles falando da vinha, aquela parábola em que a vinha não dava frutos, mas somente folhas, criticando a religiosidade daquele tempo de Israel. Aqueles homens que pareciam piedosos, mas que continuavam com uma religião vazia, vã, sem produzir frutos. E os embates continuam, porque Jesus está no templo, Jesus tem aquela multidão ao lado dele, Jesus está com vários seguidores, e um pouco mais à frente, os próprios fariseus, junto com os herodianos, como a gente já leu aqui na pregação passada, vão perguntar se ele teria que pagar o imposto. E Jesus, numa resposta muito sábia, diz para eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dizendo: devolva a César o que é de César e devolva a Deus. Por mais que nós somos homens de Deus, isso não nos anula a nossa responsabilidade civil de pagar os impostos. E ele deixa aqueles homens sem resposta. E logo vem os saduceus para zombar sobre a ressurreição, que eles mesmos não acreditavam. E quando ele é questionado sobre
casamento de levirato de 7 irmãos que casam com a mesma mulher, que era a mulher de um irmão, e pergunta qual daqueles que seria o esposo no céu. E Jesus deixa claro para eles que o céu não é uma extensão da terra. O céu é algo muito mais poderoso, o céu é algo diferente. No céu não se darão em casamento, no céu serão como os anjos. E ainda diz para eles que o mal deles é não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Um pouco mais à frente, os próprios mestres da lei, ainda vendo a sabedoria de Jesus, questionam qual era o maior dos mandamentos. E Jesus consegue resumir toda a Torá em 2 mandamentos: amará o teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, a resposta dele é tão intensa que o próprio mestre da lei diz: bem sabes o Senhor que está falando, porque isso é mais importante do que holocaustos e sacrifícios. Ele consegue fazer com que aquele homem enxergue que todo aquele templo não significa nada se não houver amor. E a resposta de Jesus para ele é desconcertante. Ele fala assim: está próximo do reino de Deus, mas ainda não está. Isso para nós é intrigante, porque muitas vezes nós podemos estar próximos do reino de Deus e não estar no reino de Deus. Estar na porta do reino de Deus, conhecermos toda a Escritura, conhecermos tudo sobre o que Deus nos revela, mas ainda assim não estarmos no reino de Deus. E agora Jesus continua. Meus irmãos, qualquer semelhança com os dias de hoje é impressionante. Antes do culto estava conversando, meu irmão Marcos, que quando no texto de Eclesiastes diz assim: não há nada novo debaixo do céu, é porque a história se repete. A história é cíclica. O tempo todo o homem comete os mesmos erros, o tempo todo são os mesmos pecados, e tudo gira em torno do orgulho humano. O orgulho tem várias facetas. O orgulho tem facetas que muitas vezes nos surpreendem. Às vezes a autossuficiência, às vezes a falta de ouvir, às vezes o falar excessivo, às vezes a competitividade, às vezes o se calar pode ser orgulhoso. Existem tantas formas de orgulho, e Deus nos alerta nas Escrituras a todo tempo do orgulho, porque Satanás caiu pelo orgulho, os anjos do céu caíram pelo orgulho, o homem no jardim do Éden caiu pelo orgulho. Isso permeia o coração da criação a todo momento. E o nosso Criador, o nosso Senhor, Ele olha, como a gente leu aqui, para o coração das pessoas. Ele não olha para o exterior, como muitas vezes nós olhamos. Hoje nós vivemos num mundo, infelizmente, que é o mundo da imagem. É um mundo que a gente olha o exterior. A gente olha se está bonito, se está bonita. A gente olha se está bem arrumado, se está bem arrumada. A gente olha se tem posses ou não tem posses. A gente olha se tem uma casa ou se não tem. A gente olha tantas coisas materiais que nosso olhar deixa de ser para o céu. A gente olha para baixo em vez de olhar para cima. Isso em toda a humanidade, em toda a sua história, a mesma coisa tem acontecido. E é interessante porque Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, porque a Bíblia é atemporal.
Porque a Bíblia ela trabalha com mandamentos, mas ela trabalha também com princípios. E esses princípios e mandamentos são eternos. Porque o homem não consegue se livrar desses pecados. Porque o homem não consegue dizer para esses pecados: saiam da minha vida. Você luta dia após dia contra todos eles. Vamos seguir em Marcos, para vocês entenderem um pouco do que venho falando aqui. Hoje nós vamos ler o texto de Marcos no capítulo 12, dos versos 35 a 44. Abra sua Bíblia no capítulo 12, dos versos 35 a 44. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, estamos diante de um texto em que Jesus ainda está naquele campo de batalha. Jesus prevaleceu sobre os desafios do Sinédrio, mas ele não sai do campo de batalha. Ele continua no campo de batalha, porque o que ele quer dizer para aqueles homens é o seguinte: esses questionamentos, essas afirmações, essas negações ainda não me revelam ou me obscurecem. Ainda não são suficientes para revelar quem eu sou. Jesus lá no Evangelho, lá atrás em Marcos, como nós já pregamos aqui, fala do vinho e da vasilha de couro, que aquela religiosidade não seria capaz de suportar o vinho novo, porque aquela vasilha romperia. E o que Jesus faz agora, entrando em Jerusalém, entrando no templo, aquele mesmo Jesus que dizia assim: não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, não fale sobre a minha identidade. Na transfiguração, não falem os que vocês viram. Mas quando ele está chegando em Jerusalém, Jesus, montado naquele jumentinho, ouvindo Hosana, 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 como um rei, entrando para ser coroado. E um pouco antes, ele é declarado filho de Davi pelo cego Bartimeu. E ao entrar no templo, Jesus começa a querer se revelar, começa a querer revelar a sua verdadeira identidade de filho de Davi, de filho de Deus, de Senhor. Porque é interessante, meus irmãos, se vocês lembrarem que um pouco antes, Jesus está falando para eles assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, o Senhor é um, né? O Senhor é Deus, o Senhor é um. E se ele está falando que só existe um Senhor,
logo em seguida, entrando, ele diz, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Presta atenção como Jesus conecta as coisas, porque ele está falando que só existe um Senhor, ele está falando que só existe um Deus. E quando Jesus cita esse texto, que está lá em Salmo 110, versículo 1, que Davi, pelo Espírito Santo, diz: Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu te ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Meus irmãos, se só há um Senhor, e Davi está falando, disse o Senhor ao meu Senhor, esses homens acabam de entrar numa cilada, porque Jesus verdadeiramente está falando com eles. Mas é interessante, quando você pega todo o escopo desse texto, você tem um contraste duplo. Primeiro, entre a verdadeira natureza do Senhor Jesus e a depravação dos escribas, e também entre a perversidade dos escribas e o símbolo de verdadeira devoção e adoração que aquela viúva tinha. Há esse contraste. E a maioria dos israelitas, quando lia esse texto, na época de Davi, eles tinham em sua mente que quando Davi estava falando isso, ele estava falando em relação ao rei, porque o rei de Israel era considerado o vice-regente de Deus, aquele que era o representante de Deus. Então, quando ele dizia assim, o que está assentado à minha direita era o rei de Israel. Mas só que nós vamos ver pela história que a monarquia se dividiu, e em 586 a.C., aquela monarquia davídica é interrompida. E sabendo esses homens que esse texto é um texto eterno, porque o trono de Davi permaneceria, lá em 2 Samuel 7, 12, 13 está escrito assim: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Está falando com Davi que o reino dele seria estabelecido para sempre. E na cabeça daqueles homens, como é que aquela monarquia que foi interrompida, e hoje nós estamos perdidos debaixo do jugo do Império Romano, e o rei já é um rei ímpio, como esse texto se cumpre? E nessa época de Jesus, esse texto já estava sendo interpretado como o Messias, aquele Messias que viria para salvar Israel, que seria realmente da linhagem, do tronco de Davi, da descendência de Davi. Isso é importante para que você entenda que Jesus não alterou o texto, porque o entendimento daquela época já era esse. Porque se a monarquia dos homens era interrompida, a monarquia divina jamais é. E o Messias precisaria vir de Deus, e o Messias precisaria estar como assentado à direita em glória ao lado de Deus. E Jesus, como eu falei um pouco antes, diz assim: só existe um Senhor. E Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que o Messias, porque esse texto já tinha o entendimento do Messias, ele chega para eles, mestres da lei, como é que o Messias pode ser somente filho de Davi, se o próprio Davi, cheio do Espírito Santo, chama ele de Senhor? E assentado à direita, que é a posição de glória, colocaria todos os inimigos debaixo dos pés. E aqueles homens mudos, e a grande multidão ouvia Jesus com prazer, porque eu imagino na cabeça daqueles homens e mulheres ali no templo o entendimento disso.
esse homem só falou a verdade até agora. Um pouco antes, ele fala a verdade sobre os mandamentos, ele fala a verdade sobre o céu, ele fala a verdade com autoridade. E agora ele fala dessa verdade no Salmo 110. Como ele só é Cristo, só é filho de Davi, ele tem que ser algo mais. Jesus levanta essa questão da sua identidade, porque ele quer mostrar para eles que ele não era somente o filho de Davi, da descendência, da linhagem, mas que ele era muito mais, ele era Senhor de Davi. E essa ideia permeada na cabeça deles faz com que revolucione a cabeça daqueles homens e mulheres ali, porque se ele entra como rei em Jerusalém, se ele fala com a autoridade de um rei, e se agora ele diz para mim que ele tem que ser Senhor de Davi, você imagina como aqueles homens que entendiam a Bíblia devem ter ficado. Em sua religiosidade, talvez eles tenham ficado com raiva de Jesus, com ódio, de dizer: esse homem diz que só existe um Deus, e ele diz que Davi falou sobre o Messias, e está dizendo que o Messias é Senhor. Ele está se declarando Deus novamente. Mas, meus irmãos, preste atenção que Jesus não para por aí. Jesus, em todo o seu ministério, ele conecta uma coisa a outra. Jesus vai falando sobre a sua identidade, mas ao mesmo tempo que ele fala da sua identidade, que ele diz assim: vocês podem até conhecer as Escrituras, mas muitas vezes vocês não sabem interpretar as Escrituras. Vocês podem até conhecer o templo e tudo aquilo que se faz aqui dentro desse templo, mas vocês não conhecem o verdadeiro dono do templo. Vocês não conhecem aquele que era lá de trás, que é hoje e que há de vir. O Senhor levantou um rei e vocês não percebem. O rei esteve diante de vocês em todo o ministério, e agora que eu estou me revelando para vocês, vocês continuam com o coração endurecido. Mas logo em seguida, como eu falei que Jesus conecta, ele está falando da identidade dele, e ele diz assim, e ao ensinar, que ele continua ensinando: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais eterno. Meus irmãos, eu falei aqui que a história é cíclica. Guardai-vos do fermento de muitos aí. Guardai-vos, porque muitos andam em posições, muitos andam bem vestidos, mas não têm autoridade nenhuma. Uma coisa é ter posição, outra coisa é ter autoridade. Eu já falei isso para vocês. Paulo, diante do rei Agripa, o rei Agripa tinha posição, mas era Paulo que tinha autoridade. Daniel, diante de Nabucodonosor, o rei tinha posição, Daniel tinha autoridade. Tantos outros, ao longo de toda a história bíblica, você vai ver pessoas com posição e pessoas com autoridade. E o que Jesus mostra para eles é: vocês podem até ter posição, mas não têm autoridade. Quantas pessoas hoje têm vestes talares, gostam de ser saudados,
como homens e mulheres que são de Deus, mas que não têm nenhuma autoridade diante de Deus. Quantos fazem longas orações para se mostrarem piedosos, mas são orações vazias, sem amor, sem paixão, de religiosidade? Quantos gostam de sentar em posições? A gente vê, nessa época, as posições nas sinagogas, você tinha bancos laterais, às vezes mais altos, para aqueles homens ficarem olhando toda a congregação, ou você tinha, próximo aqui, de onde estava o rolo da Torá, quanto mais perto do rolo da Torá, maior era a posição desses homens, ou se fosse um círculo, eles sentavam mais próximos do centro, para ficar olhando para todo mundo, numa posição que possivelmente seria de autoridade. E nos banquetes, quem sentasse mais perto do anfitrião era quem tinha a maior posição. Mas muitas vezes, meus irmãos, aqueles que estão em situação de posição não demonstram nenhuma autoridade. Quando a gente olha, às vezes, para a nossa realidade, quando a gente olha, às vezes, muitos, para igrejas que têm pompa, que têm mega igrejas, que têm vestes talares, uns até querem levar a arca para o palco. Mas como nós lemos aqui em 2 Samuel 16:7, quando o Senhor está falando para Samuel, não atente para a altura, nem para a roupa dele, nem para nada, porque eu o rejeitei. Vocês olham para o exterior, mas eu olho para o coração. Jesus está dando um alerta para nós, para a sua igreja, que muitas vezes não importa a sua posição, mas sim importa a sua autoridade. E para ter autoridade, você precisa ser um embaixador do rei. Você precisa ser alguém do reino. Porque você pode até parecer do reino, mas se você não for do reino, você não tem autoridade. E aqueles homens posavam. E o que é interessante de você ver aqui, que ele fala que devoram as casas das viúvas. As viúvas, como em vários textos dos profetas, no Antigo Testamento, eram vistos como pessoas oprimidas. Às vezes, na maioria das vezes, elas recebiam alguns dotes de seus esposos que faleciam, mas a herança mesmo ia para os filhos, homens, e elas ficavam praticamente sem nada, e elas precisavam de um suporte desses mestres da lei, que serviam como homens da justiça também, e eles administravam muitas vezes os dotes e exploravam essas viúvas, muitas vezes cobravam por orações e tomavam coisas dessas viúvas. O pouco que elas já tinham, que sobrava para elas, eles ainda tomavam. Quando eu digo que a história é cíclica, quantas vezes a gente vê hoje que o pouco que muitos têm é tomado por pessoas que estão em posição. Isso gera uma tristeza muito grande, não só no coração daqueles que são embaixadores do reino de Deus, mas do verdadeiro rei, do verdadeiro Senhor, do verdadeiro filho de Davi. Porque aqueles homens posavam como piedade suprema.
como homens piedosos, ali naquele templo, no meio daquela Páscoa, onde as orações, e eles vestiam aqueles trajes de linho, os talites, com aquelas franjas, e talites brancos, brancos só na roupa, mas sujos por dentro. Exploravam, tomavam o que era das viúvas, muitas vezes faziam o que não deveria ser feito, mas damos graças que nós temos um Senhor que não olha para o exterior. E nós muitas vezes, meus irmãos, enganados, olhamos para o exterior de pessoas. Olhamos, olha aquele homem como faz orações, olha a sua imponência, as suas vestes, olha as suas posses. Infelizmente nós temos o erro de dizer, quando a gente olha, por exemplo, um irmão chegando na igreja com um carro bonito, fala assim, olha que homem abençoado, né? Chegando com uma roupa de marca, olha que mulher abençoada. Nós produzimos uma bênção que não é a bênção verdadeira, porque a gente olha para a bênção como se fosse algo material, e às vezes a gente vê aquele homem, aquela mulher chegando com uma roupa esfarrapada, sem posse nenhuma, vindo ali de condução para a igreja, e às vezes com um chinelo de dedo, e a gente diz, essa irmã, esse irmão deve estar passando por uma dificuldade, o Senhor não está abençoando ela. Esse é o pensamento da maioria das pessoas da igreja, achar que bênção é algo material. Só que nós sabemos que bênção na Bíblia é algo espiritual, é algo que vem do céu, é algo que vem, que quando a gente para e olha para os textos bíblicos, porque o Senhor atentou para Noé? Porque achou graça. Porque achou graça em Noé. Entenda, meus irmãos, o que vem do céu é o que abençoa. Toda a bênção, ela não sai da terra, ela sai do céu. E muitas vezes, como o povo de Israel, a gente está andando no deserto e a gente está achando que quando a gente estava no Egito, que a gente comia carne e que a gente comia cebolas e a gente comia outras verduras que saem da terra, que isso era a bênção. Mas Deus mandava o maná do céu, mandava as carnes das codornizes, e aqueles homens não conseguiam ver que a bênção verdadeira vinha do céu. E muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim, Senhor, eu não estou abençoado. E Ele olha para o nosso coração e diz, olha para o céu, não olha para a terra. E o interessante é que Jesus continua nesse texto ensinando, e ele está sentado diante do gasofilácio. Meus irmãos, muitas vezes esse texto é usado só para refletir a oferta. Muitas vezes as pessoas usam isso para falar de dízimos e ofertas. Mas esse texto ele tem um contexto. E um texto fora de contexto é apenas um texto e um pretexto para você explicar o que você quer. Mas o texto dentro do seu contexto, ele mostra a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente está falando de Deus. E esse texto dentro do contexto, ele está mostrando o seguinte, olha, nem sempre, quando a gente olha e vê uma pessoa bem vestida, uma pessoa que faz longas orações, uma pessoa que tem aparência de piedosa, essa pessoa é abençoada para mim. Muitas vezes aquele que você considera
uma pessoa não abençoada. Assim como Samuel olhou para todos aqueles filhos de Jessé e viu aqueles homens imponentes, e viu aqueles homens bonitos e fortes, e ele foi escolher aquele pastor de ovelhas que estava no campo trabalhando, porque ele conhecia o coração daquele homem. E muitas vezes, meus irmãos, a gente faz esse erro de julgamento. Nós todos, eu me incluo nisso, porque a gente olha e diz: homem abençoado, mulher abençoada, homem de Deus, mulher de Deus. Isso me lembra uma fala do Paul Washer que diz assim: como você pode dizer que eu sou um homem de Deus? Você convive comigo? Você conhece o meu coração? Você sabe como eu trato a minha esposa, os meus filhos? Você sabe como eu trato os meus empregados? Você não sabe, mas o Senhor sabe. E isso é um ensinamento para nós, porque muitas vezes aqueles que nós idolatramos, ou aqueles que a gente passa verdadeiramente a adorar, a igreja evangélica tem um grave erro de adorar, idolatrar cantores evangélicos, muitas vezes pregadores, em vez de adorar aquele único que deve ser adorado. Porque homens são falhos, mulheres são falhas, mas o Senhor nunca falha. E esse texto, no contexto, ele vai dizer que Jesus observava como as pessoas lançavam dinheiro. Flávio Joséfo vai dizer que o homem, que era chamado gasofilax, que era o tesoureiro, era o segundo em importância no templo. Ele só perdia para o sumo sacerdote. O homem que cuidava das finanças do templo era o segundo em importância no templo. E esses gasofiláceos, eles ficavam no pátio das mulheres, tinha em torno de 13 gasofiláceos com forma de trombeta, como se fosse um chofar de carneiro, e ali eles depositavam as moedas, e as moedas faziam aquele barulho, e tinha uma boca estreita para justamente ninguém colocar a mão e tirar. E os ricos vinham com grandes quantias, muitas vezes para mostrar, e jogavam aquilo ali, fazia aquele muito barulho, para que todos olhassem para eles: olha, eu estou doando tanto. E aqui aparece uma mulher, uma viúva pobre, provavelmente uma viúva que tinha sido oprimida por esses mesmos mestres da lei, por esses homens que eram para defender a sua causa e estavam oprimindo, e joga 2 moedinhas, 2 moedas pequenas, que muitas vezes a gente olha e fala: não deu nada. Mas nós temos um Deus que é maravilhoso, porque Ele não olha o exterior, Ele olha o coração. E esse texto vai nos falar, meus irmãos, não é de quantia, não é de dinheiro, não é de dízimo, é de motivação. Porque todos nós temos uma motivação interna, todos nós temos um meio de se chegar a Deus. E quantas pessoas hoje dentro da igreja vivem na religiosidade, vivem um falso evangelho porque acham que podem fazer algo que possa agradar a Deus? Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vai falar no texto de Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 10, que ele está falando que a fé não vem de vós, é dom de Deus, e que ele está falando para que vocês façam as obras que Deus preparou de antemão. Ele está dizendo assim: se essa obra não vier de Deus, ela é como um trapo de imundícia para Deus. Se o que você faz é pela religiosidade,
é para mostrar para Deus o quanto você quer agradar a Ele. Você ainda não entendeu o Evangelho? Quem vive no Evangelho não precisa agradar a Deus, porque Deus já se agradou de você. Deus já fez por você o que você deveria ter feito. O próprio Deus encarnou, foi para aquela cruz como um ato abnegado de amor por você, para que você pudesse ter alegria e não o peso de fazer algo para agradar a Deus. Evangelho é isso. A religiosidade, ela coloca no nosso coração um peso que diz assim: eu preciso fazer algo para agradar a Deus. Aquele que vive no Evangelho diz assim: eu não preciso fazer nada para agradar a Deus, porque Jesus já agradou a Deus. Ele pagou tudo que eu deveria ter pago. E hoje todas as minhas obras são feitas por Deus e eu faço por alegria, por leveza, por paz no meu coração. Porque eu sei que não há mais condenação para as minhas obras, nem para a minha alma. Eu faço as coisas com prazer, com motivação. E essa motivação que Jesus olha nesse gasofilácio, que muitos faziam ali para a sua própria glória, para se mostrar, para dizer: olha como eu dou. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você possa entender esse texto e está falando, fala assim: pastor, você está falando também de dinheiro? Sim. Muitos evangélicos vão dizer assim: não é anti-espiritual às vezes você falar muito de dinheiro em púlpito? Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia fala mais de dinheiro do que de céu. Jesus é a pessoa que mais fala sobre dinheiro. Jesus trata esse assunto tão sério que ele compara dinheiro a um Deus, Mamon. Porque muitas vezes, meus irmãos, o dinheiro, como é dito na Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque a gente tem orgulho com dinheiro, porque a gente quer produzir orgulho com dinheiro, e porque a gente quer mostrar para os outros a nossa posição por causa do dinheiro. E tudo isso gira em torno de um Deus chamado Mamon. E é esse mesmo Deus que derrubou Satanás, é esse mesmo Deus que derrubou o homem e continua a derrubar o homem. Jesus trata isso com muita diligência. Jesus trata isso com muita seriedade. Então é preciso que a igreja sim fale também de dinheiro. Porque se o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, o principal dos males, que é o orgulho, está imbuído nisso também. Só que Jesus, quando está falando com esses homens: olha, eu sou o Senhor, eu sou o filho de Davi, eu sou o único Deus que eu falei agora há pouco para vocês, eu sou o Senhor de Davi. Mas prestem atenção todos vocês, esses homens que estão de vestes longas, vestes talares, limpas e brancas, eles devoram as casas das viúvas. Eles fazem orações longas que parecem piedosas, mas que não chegam ao meu reino, porque eles não são do reino. Um pouco antes ele tinha dito para o mestre da lei: está próximo do reino de Deus. Mas ele não disse: você está no reino de Deus. Porque a religiosidade é um terreno escorregadio. Muitas vezes nós achamos que nós agradamos a Deus fazendo as nossas obras. Mas o Pai se agrada do Filho. O Pai se agrada da obra que o Filho fez. O Pai se agrada do Evangelho, da glória, da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Porque aquele que veio morrer por nós. Meus irmãos, o que Jesus nos mostra nesse texto é que Ele só espera uma coisa de nós: entrega. Nós louvamos aqui vários louvores que falam de reina em mim, toma o teu lugar.
é a minha entrega a Ti. Quantas vezes nós passamos a semana inteira vivendo para o mundo, e às vezes a gente passa um tempo na presença de Deus, já pensando nas coisas do mundo e querendo voltar para o mundo. E aí eu pergunto, não só para vocês, mas para mim, onde está a nossa entrega? Onde está a nossa motivação? Porque tantas vezes que a gente começa a viver, começa a caminhar, isso eu não estou falando de um recém-convertido, eu estou falando às vezes de pessoas que estão há muito tempo na igreja e que estão saturadas às vezes, e que estão cansadas, que estão desmotivadas. Isso é um alerta para nós, porque Jesus, Ele olha para o nosso coração. Às vezes não adianta você fazer 1 hora de oração, é preferível que você faça 10 minutinhos de oração, mas com entrega, com alma, com coração, chorando diante de Deus, mostrando quem você verdadeiramente é e quem Deus é. Meus irmãos, eu não estou aqui para desvalorizar nenhum de vocês, mas estou aqui para alertar. O papel do pregador, do profeta, muitas vezes é duro. Mas da mesma forma que eu falo para vocês, que Jesus atenta para o nosso coração, que a nossa motivação que nós temos, que é o que importa para Ele, não é o que nós damos ou o que nós temos, mas é o que nós entregamos de nós. Jesus fala um pouco antes: ame a Deus com todo o teu coração, alma, força, entendimento, sua mente, o seu coração, tudo tem que estar entregue à sua alma, porque não é o que você faz dentro da igreja. Eu quero um ministério para trabalhar para o Senhor. Não precisa disso. O que Jesus quer de você é que você entregue toda a sua vida a Ele, que você pense mais nas coisas do céu que nas coisas do mundo, que você esteja, se você receber uma bênção, glória seja dada a Ti, Senhor. Se você não receber, glória seja dada a Ti, Senhor. Se eu estou passando na prova, Senhor, eu sei que eu estou na prova, mas eu estou contigo, eu sou abençoado demais. Senhor, se eu não tenho isso que eu quero, é porque eu não preciso. E eu tenho o maior presente, que é o Senhor. Isso me motiva a me entregar, não só na igreja, mas no meu trabalho, na minha família, no cuidar do meu filho. Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente vai pela força dos nossos braços e a gente acaba por cair em idolatria. Idolatria de familiares, do nosso trabalho, da nossa vida. E o que Jesus quer não é isso. Ele só quer de nós uma coisa: se entrega, meu irmão, se entrega, minha irmã, porque não é o que você dá para mim, porque eu já dei tudo que eu tinha. E da mesma forma que vem o alerta, vem o conforto. Isso é o Evangelho. Vem o amor. Porque, meus irmãos, apesar da história ser cíclica, apesar de nós, homens e mulheres, apesar dos erros, os pecados, as transgressões continuarem os mesmos, Jesus continua o mesmo. O amor dele continua o mesmo. A paixão dele por nós, a paixão dele pelo Evangelho, a paixão dele pela noiva de Cristo, que é a igreja, continua a mesma. E quando ele nos alerta, meus irmãos, ele está dizendo para nós: filho, filha, eu te amo. Eu não quero nada de você, eu só quero o teu amor. Eu só quero que você olhe para mim em todas as circunstâncias da sua vida, no seu trabalho, na sua família, no cuidar.
porque você acha que é você que cuida, porque você acha que é você que trabalha, mas é tudo meu. Vocês são embaixadores do meu reino, e se o rei não mandar provisão, as embaixadas vão falir. Se o rei não mandar as bênçãos, os embaixadores não serão nada. Porque, se a gente pensar, as embaixadas, elas funcionam com a provisão do reino. Os embaixadores recebem as provisões do reino. E o que ele pede só de nós é: me representem. Eu não quero que vocês me deem nada, apenas me representem. E o amor que eu mostro a vocês, mostre aos outros. E o amor que eu mostro a você como filho, mostre aos seus filhos. E o amor que eu mostro a você, trabalhando como eu trabalhei para vocês, mostre no seu trabalho para o seu patrão. É desse amor que a Bíblia nos fala. É desse homem que não enxerga o externo, mas o coração. Meus irmãos, caminhando para o final, eu quero trazer para vocês algo que falou muito ao meu coração. Essa frase não é minha, é de um pregador americano, que ainda não consegui descobrir o nome, mas ele falou com muita propriedade, com muita autoridade, que existe uma grande diferença entre ser fã de Jesus e ser seguidor de Jesus. Eu acho que isso toca no coração de muita gente que está dentro da igreja. E eu vou repercutir o que ele realmente falou em relação a isso, porque para mim foi muito edificante e acredito que para vocês também. Olha que esse homem fala: Jesus nunca quis fãs, ele sempre quis seguidores. Existe uma grande diferença entre os dois. Fãs são confortáveis, seguidores são comprometidos. Fãs são consumidores, seguidores são contribuintes. Fãs sentam na arquibancada, seguidores entram no jogo. Fãs são espectadores, seguidores são participantes. Fãs são meio período, seguidores são integrais. Fãs seguem a multidão, seguidores seguem a Cristo. Fãs apenas ouvem a palavra, seguidores praticam a palavra. Fãs vivem pelos seus sentimentos, seguidores vivem pela fé. Fãs só querem as bênçãos, seguidores aceitam os fardos. Fãs só querem usar uma coroa, seguidores carregam a cruz. Meus irmãos, o que nós queremos ser? Fãs de Jesus ou seguidores de Jesus? Porque existe uma grande diferença. Tem pessoas que, como esses mestres da lei, fariseus, saduceus, querem usar uma coroa. Mas a coroa é só de um. A coroa é daquele que foi exaltado, está sentado à direita do Pai, e todas as coisas foram colocadas já debaixo dos seus pés, porque um dia ele virá de julgar. E como Jó diz, esse julgamento será forte para os ímpios, para aqueles que muitas vezes posam de autoridade, mas não têm autoridade nenhuma, para aqueles que fazem orações vazias, mas que não têm intimidade com o Senhor, para aqueles que muitas vezes vivem no mundo e para as coisas do mundo,
entregam 99% da sua vida ao mundo. E quando entregam 1% a Deus, acham que estão entregando muito. Jesus não nos pede nada. Ele só nos pede amor. E é desse amor que a gente sempre fala aqui. Esse amor abnegado de um Deus que desceu da sua glória, encarnou, sofreu, morreu por nós. Esse amor que nunca acaba, que o apóstolo Paulo vai dizer: nada há de nos separar desse amor. Nem tribulação, nem anjo, nem potestade, nem fome, nem sede. Nada, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus. E é esse amor de Deus que tem que estar dentro de nós. É esse amor de Deus, muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa oferta, em como nós nos entregamos para Deus. Deus não pede nada de nós a não ser o nosso amor, o louvor a Ele. E que nós entendamos que é por esse amor que nós vivemos, que é por esse amor que nós estamos de pé, que é por esse amor que nossos filhos ainda têm saúde, que é por esse amor que nós temos trabalho, que é por esse amor que as nossas vidas continuam. E eu vou um pouco mais além. É por esse amor, pela igreja, pelos seus, por aquelas ovelhas perdidas, que Ele ainda tem por aí, que Ele ainda não julgou e não terminou com esse mundo. Esse amor que jamais vai terminar. Esse amor que nós sentiremos não só aqui, como nós sentimos na palavra falada, numa oração de joelhos, mas o amor que nós sentimos em todas as coisas da nossa vida aqui, nós sentiremos numa intensidade muito maior na glória, porque esse é o amor de Cristo. É um amor abnegado, é um amor desinteressado, o famoso amor ágape que tanto se fala na teologia, que é aquele amor que eu não preciso de uma condição. Porque se você diz que ama se, ou por causa disso, ou por causa daquilo, já não é mais amor. Amor verdadeiro, ele é sacrificial. Eu tenho que amar mesmo aquele que não me ama. Eu tenho que me sacrificar por até aquele que joga pedra em mim. E esse é o amor de Deus. Esse é o amor que a gente precisa refletir. Não só quando a gente está diante do gasofilácio, mas quando a gente está diante da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, de todas as coisas. Porque Ele entregou a sua própria vida por nós. Meus irmãos, eu já falei aqui, eu volto a repetir, porque isso para mim é muito importante. Quando Deus Pai fala assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, qual seja a sua tradução. Deus está dizendo para você: eu entreguei tudo o que eu tinha de mais precioso para vocês. Eu entreguei tudo o que eu tinha por vocês. Será tão difícil entregar o seu coração para mim? Você que está distante, você que está na religiosidade, você que sente fazer orações vazias, o Senhor nos convida a entender nesse momento que é o amor dele, é o amor pelo Filho que ele tem tão grande, que ele coloca diante de nós. É esse amor que Cristo trouxe para essa humanidade, que cospe na face dele dia após dia. É esse amor daquele que desceu e que não tinha onde deitar sua cabeça, muitas vezes não tinha o que comer, mas foi por mim e por você que o Pai entregou o próprio Filho. Quem de nós entregaria o próprio Filho
para homens vis, mulheres vis, pecadores. Só aquele que tem um amor que transcende, que constrange e que nos deixa sem palavras. É o amor de Deus, meus irmãos e irmãs. É o amor que nos sustenta. É o amor que nos faz cada dia nos envergonhar dos nossos atos e dizer: Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos a nos entregar a Ti como o Senhor se entregou por nós. Ensina-nos, Senhor, a entregar o nosso coração como o Senhor entregou o seu coração pela sua noiva. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos ainda hoje que nada há de nos separar desse amor. Obrigado porque o Senhor é fiel mesmo quando somos infiéis. E obrigado, Senhor, porque mesmo que a gente não entenda a dimensão desse amor, um dia estaremos com aquele que está sentado à direita e que é o Senhor de Davi, e que Davi também se prostra e diz: Senhor. Que a gente possa, em todos os momentos da nossa vida, dizer: Senhor, mas com o coração, não mais com vã religiosidade, com vã tradição, mas com o nosso coração, alma, força e entendimento. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, a terra está cheia da Tua glória e desse amor maravilhoso. Amém e amém. Pai Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta, nos alerta, que nós olhamos muito para o exterior, nós olhamos muito para as bênçãos materiais, nós olhamos para o chão em vez de olhar para o céu. Assim como o povo de Israel olhava para a carne, para a cebola, nós olhamos e em vez de olhar para o maná que cai todo dia do céu, em vez de olhar para codornizes que vêm nos sustentar, Senhor, muda a essência da nossa adoração, muda os nossos corações para que entendamos que sem amor nós não somos nada, que esse mesmo amor que o Senhor tem por nós, que a gente possa ter em todas as atitudes da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no cuidar de filhos, com nossos pais, honrando-os. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Somos falhos e fracos, mas o Teu amor não é. Somos falhos e fracos, mas o Teu Filho não é. E Ele morreu por nós. E esse amor é eterno. Quem salvará o nosso corpo da morte? Damos graças a Deus por Cristo Jesus. Abençoados somos nós nas regiões celestiais, porque o Senhor nos ama e há de um dia nos receber, nos abraçar e mostrar que esse amor não é temporário, mas é eterno. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.